Olá, sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola. Estamos aqui no nosso curso preparatório de língua portuguesa. Eu começo, neste primeiro momento, nesse nosso primeiro contato, a apresentar a você as divisões da gramática. Então, muitas pessoas que se preparam para concurso, que se preparam para vestibular, ficam com a dúvida: professor, eu tenho aqui em casa uma gramática, eu tenho aqui em casa um livro de português, eu posso utilizá-lo para estudar? A resposta é claro que sim, desde que você conheça cada uma das etapas do conhecimento do raciocínio gramatical. Então essa nossa primeira videoaula tem por objetivo familiarizar você à nomenclatura gramatical, mostrando a você quais são as partes constituintes de uma gramática. Toda e qualquer gramática da língua portuguesa que você possa ter em casa ou a qual você possa ter acesso vai apresentar estas devidas repartições. E aí eu tenho uma dúvida sobre sujeito, eu tenho uma dúvida sobre se é S, dois S, não é? Se é S ou Z, eu tenho uma dúvida sobre o uso dos verbos. A que parte da gramática eu devo recorrer? Então, o nosso objetivo é esclarecer essa dúvida para você que está nos assistindo aí agora, tudo bem? Vamos lá? Eu começo então com a pergunta básica, a pergunta que não quer calar, que é a seguinte: o que é a gramática, afinal de contas, meu Deus? O que eu faço, professor, com essa gramática que me atormenta tanto a cabeça? Você esclarece, você soluciona, você conhece, e a partir do momento que conhece, ela deixa de ser um problema e passa a ser uma aliada. Veja aqui a definição, acompanhe comigo no slide. A gramática é o conjunto de regras que rege a perfeita utilização do idioma, de acordo com o chamado padrão culto. Você já ouviu falar disso, né? Padrão culto. O que é o famoso padrão culto? Então vamos pensar, a língua portuguesa, ok? A língua portuguesa acontece basicamente, ela se realiza basicamente de duas formas. No chamado padrão coloquial, o popular, que é o português do dia a dia, que é como aquela roupa batida que você usa de segunda a sexta, ok? E no padrão culto. O que é o padrão culto? É aquela roupa bonita, aquela roupa mais sofisticada que você só usa em ocasiões especiais. Então, assim como a vida, a gramática também se organiza para o cotidiano e para as ocasiões especiais, tudo bem? Então, norma popular é a do cotidiano, é a do dia a dia. Norma culta é essa que temos que recorrer à gramática para entender como é que funciona, tudo bem? Ela é organizada de forma a facilitar o seu acesso e consulta, cada vez que isso se fizer necessário a um falante. Para tirar melhor proveito da gramática, é preciso que você conheça melhor as suas tradicionais divisões. Então, se a gramática, vamos entender assim, é o conjunto de regras que rege o perfeito funcionamento do idioma, como é que eu vou consultar essas regras se eu não souber como é que ela está estruturada? Então, conhecer o passo a passo do pensamento e do raciocínio gramatical é de fundamental importância. Vamos conhecer isso então? Vejam lá, as divisões da gramática, eu começo falando da fonologia, fonética ou fonologia, estudo dos sons, os sons presentes na nossa língua portuguesa. Professor, por que conhecer os sons é importante? Em primeiríssimo lugar, por conta da fala, claro, né? Então, se eu vou aprender um novo idioma, eu tenho que, inclusive, conhecer quais são os sons característicos daquele idioma. Pare e perceba que há sons, por exemplo, vou pegar uma língua que talvez seja de conhecimento, né, amplo e as pessoas tenham mais o parâmetro de comparação. O inglês, ok? Que você aprende como parte do seu currículo lá na escola. O inglês tem sons que você não observa na língua portuguesa. Então, se você quiser aprender a falar a língua inglesa, você vai ter que preparar o seu aparelho fonético, né, a sua boca, aqui, para produzir sons que na nossa língua, por exemplo, não existem. Então é por isso que é importante mapear os sons que existem na língua portuguesa. Quem faz isso é a fonética e a fonologia. Além disso, a fonética e a fonologia, que correspondem exatamente a essa primeira etapa do estudo gramatical, se preocupam com a representação gráfica dos sons. O que é isso?
representação gráfica do som é a letra. Não é? Então eu tenho o som fonema, eu tenho a letra, que é a representação do som. A fonética e a fonologia vão mostrar para a gente como é que é feita essa transposição do som, né, do fonema, para a letra, cuidando de questões referentes, inclusive, a quê? A ortografia, que é a escrita correta dos termos. Tudo isso, então, acontece nessa primeira etapa do pensamento gramatical. Então, conhecemos os sons, entendemos como estes sons são transpostos para a realidade da letra e, a partir daí, então, como é que grafamos corretamente as palavras da nossa tão querida língua portuguesa. Tudo bem? Tudo isso aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro capítulo. Havendo alguma dúvida relacionada a qualquer um desses conteúdos que já mencionei, recorra à fonologia, recorra a esse primeiro momento da gramática para solucioná-los, ok? Daí nós vamos desembocar numa segunda etapa do pensamento gramatical, que é a morfologia. Bom, fonologia, fono, som, logia, estudo. E morfologia, professor? Morfo, forma, logia, estudo, ok? Então, estudo das formas presentes na língua. Então, a morfologia é um segundo momento em que, já na fonética e fonologia, eu pensei sobre sons, sobre letras, sobre a grafia das palavras. Na morfologia, eu vou pensar na palavra pronta e nos processos que existem na língua portuguesa que podem dar origem a novas palavras, tá? Então essas são as preocupações da morfologia, o estudo das formas, o estudo das palavras da língua portuguesa. Estudo de que forma, professor? Por que eu preciso desse estudo morfológico? Entenda da seguinte forma, entenda pela seguinte analogia. Imagine que você entre pela primeira vez num supermercado que acabou de inaugurar lá perto da sua casa, ok? Como eu coloquei aqui no meu slide. Ao entrar num supermercado, imagine que você tenha a intenção de comprar pães, ok? Eu quero comprar pães, eu vou até a padaria, compro o pão e saio de lá, isso tudo em menos de 10 minutos, possivelmente, ok? Por que é tão fácil, dentro de um supermercado, você localizar os produtos que você procura? Porque o supermercado está organizado, está dividido de uma maneira tal que produtos similares ocupam o mesmo espaço. Tudo que é parecido está na mesma seção. Eu não vou encontrar o pão em meio ao tomate e à cebola na seção de hortifrutis. Eu vou encontrar o pão lá na padaria, não é? Entre outros produtos que são similares a ele. Então, por essa mesma lógica, a morfologia agrupa as palavras. Não é? Então, imagine que você vai entrar, metaforicamente aqui, no supermercado da língua portuguesa. Não é? Então, você vai encontrar, ao entrar nesse supermercado, 10 seções diferentes. Cada uma dessas seções representa uma das classes de palavra da língua portuguesa. Então você vai encontrar, se você entrasse de verdade no supermercado da língua portuguesa, divisões como a dos substantivos, a dos adjetivos, dos artigos, dos pronomes, dos numerais e dos verbos. Assim como no supermercado, produtos novos chegam todos os dias, produtos velhos são substituídos, há aí um certo ir e vir de produtos. Então a gramática está constantemente renovando essas prateleiras. Agora, para conhecer o que fazer com uma determinada palavra, eu tenho que conhecer cada uma das seções. Né? Então eu tenho que conhecer cada uma das classes de palavras da língua portuguesa para saber quais são suas características elementares, qual é o seu comportamento, para que é que ela serve, né? Como é que eu defino para que eu consiga, com propriedade, ir colocando as palavras na sua devida subdivisão. Por quê? Porque senão fica confuso, como no supermercado. Imagine se não houvesse nenhuma lógica de organização e os produtos fossem colocados nas prateleiras conforme fossem chegando. Então eu entraria no supermercado e teria um detergente ao lado de uma cebola, ao lado de um sabonete, ao lado de um pão e não faria sentido algum. A língua, não é? Como essa lógica do supermercado parte do princípio de que o que é parecido ocupa o mesmo espaço. Tudo bem? A morfologia traz esse raciocínio e nos convida a conhecer as classes de palavra, não é? E como organizá-las, não é? Dentro dessas 10
diferentes classes, tudo bem? Há alguma dúvida sobre substantivo, adjetivo, interjeição, preposição, conjunção, advérbio, verbo? Consulte, então, a morfologia, tudo bem? Próximo passo, próxima divisão, a sintaxe. Deixa eu fazer aqui um comentário, preciso fazer esse comentário e você que está me assistindo vai se comprometer comigo a repassar a informação pelo bem da nossa língua, tudo bem? Combinado? Então, olha só, esta palavra aqui, que você enxerga em meu slide, como é que você a pronuncia? Ah, professora, eu pronuncio sintaxe. Não, sintaxe é aquele que ficou esperando lá e o táxi não passou, ok? Esse é o sintaxe. Esse aqui é sintaxe. Você pronuncia esse X como se fosse um som de S, um som de C, ok? Então, sintaxe, não sintaxe, como dizem muitas pessoas. Então, vamos começar com o pé direito? Vamos começar aprendendo a pronúncia. Sintaxe, ok? E o que a sintaxe faz? Ela é o estudo das relações estabelecidas entre as palavras nas orações ou entre as orações nos períodos. Vou fazer agora uma nova comparação. Eu chamei a morfologia, eu comparei a morfologia a um supermercado, ok? Imagine então que a sintaxe é aquele momento em que eu chego em casa, então eu fui ao supermercado com a intenção de comprar os ingredientes para uma sopa, ok? Então eu fui lá e comprei legumes, eu comprei macarrão, eu comprei carne e agora eu tenho que preparar a minha sopa. Então vejam lá, no momento em que você chegou em casa e colocou em cima da bancada todos os seus ingredientes, aquilo ainda não é uma sopa, ok? Para ser sopa precisa do quê? Para ser sopa precisa picar, cortar, misturar, cozinhar, não é? Para que eu tenha o resultado final, que é a sopa. A sintaxe, minha gente, então é assim, enquanto os ingredientes estão lá, em cima da bancada, eles estão no seu estado morfológico. Cada um é cada um. O macarrão é macarrão, a carne é carne, os legumes são legumes. Tudo bem? Isso é morfologia, cada um no seu espaço. A partir do momento em que eu pico, tempero, preparo, misturo, cozinho, o resultado final não é mais apenas macarrão, apenas carne, apenas legume. É tudo junto e misturado. É sopa. Virou sopa. Então a sintaxe é a sopa. A sintaxe é quando eu pego as palavras e preparo essas palavras formando um conjunto que é a oração. Dentro da oração, eu paro para pensar, eu olho para um substantivo e penso, tá, lá na origem, antes de ser sopa, ele era um substantivo. Aqui na frase, ele é sujeito. Ele passa a se revestir de uma nova função, porque agora não é mais quem ele é sozinho, é quem ele é em função do novo contexto em que ele se insere. Então, o substantivo dentro da oração pode ser sujeito, por exemplo. Então, perceba que a sintaxe reveste as palavras de novas funções. Então, quando eu falo sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, todas essas coisas não são classes de palavras, são funções que estas palavras podem exercer quando eu as misturo naquele contexto que é a oração. Tudo bem? Então, substantivo, adjetivo, advérbio, morfologia é a identidade da palavra. Sintaticamente, as palavras podem se revestir de novas funções. Se você tem dúvidas a respeito de como a oração se organiza ou como as orações se organizam entre si, você vai recorrer a uma parte do estudo gramatical que é a sintaxe, ok? Agora, a gramática para por aqui, professor? Não, a gramática vai além. Nós temos ainda outros níveis de análise gramatical. Nós temos a semântica. A semântica, minha gente, é nada mais, nada menos. Eu puxo a brasa aqui para essa sardinha porque ela merece. A semântica é aquilo que, nas provas de língua portuguesa da atualidade, mais se cobra, mais se espera que você, candidato, conheça. Não é? Então, é preciso que você entenda que a palavra, mais do que um conjunto de sons,
mais do que um conjunto de letras, mais do que um conjunto de morfemas, mais do que uma classe, mais do que uma função sintática, a palavra é, antes disso tudo, veículo de sentido, de significado. Então, a semântica é o estudo de quê? É o estudo do significado, não é? Do sentido que as palavras podem ter na língua, ok? Então, se ela é o estudo do sentido, do significado, dá para dizer que ela é coisa pouca? Claro que não. Ela é muita coisa, não é? Ela é fundamental para que eu consiga usar a língua para a minha comunicação. Há ainda a estilística. E a estilística, que seria o estudo do estilo, não é? São todos aqueles recursos que a língua me possibilita para sofisticar os atos comunicativos. Por exemplo, figuras de linguagem. Já ouviu falar de metáfora, metonímia, não é? Esse tipo de coisa? Isso faz parte do estudo do estilo. São recursos artísticos, a maioria deles, não é? Que possibilitam ao falante sofisticar os seus atos de comunicação. Há ainda noções de métrica e versificação. E se você for um poeta, não é? Se você for alguém que trabalhe com poesia, que escreva poemas, não é? Então você vai utilizar isso, porque as noções de métrica e versificação mostram para a gente como compor poemas, como escrever poemas, não é? Como fazer a escansão, a divisão de sílabas poéticas, tudo bem? Isso é muito específico, então você só vai precisar disso se você realmente for alguém que faça esse uso artístico da linguagem, certo? Encerro aqui, então, essa nossa apresentação da gramática da língua portuguesa com uma citação do autor Charles Baudelaire, que disse o seguinte: olha como ele pensa de uma maneira bonita, artística, literária, a respeito da gramática. A gramática, a mesma área da gramática, transforma-se em algo parecido a uma feitiçaria evocatória. As palavras ressuscitam revestidas de carne e osso. O substantivo, em sua majestade substancial, o adjetivo, roupa transparente que o veste e dá cor como um verniz, e o verbo, anjo do movimento, que dá impulso à frase. Quando você se acostuma à gramática, você consegue, inclusive, isso, pensar poeticamente na sua função. Né? Então, gramática é conjunto de regras, né, que nos ajuda a enxergar, a trabalhar, a aprender muito mais sobre a nossa língua. Tudo bem? Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.